pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Luara, faço parte do time do Porto Social. O Porto Social é uma incubadora e aceleradora de iniciativas e negócios de impacto. E hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Mar Calmo Não Faz Marinheiro, onde vocês vão conhecer histórias de transformação, histórias de inspiração e também vão encontrar muitas referências aí no terceiro setor. E hoje estou aqui com Paula, que está representando o programa Argos de Segurança Cidadã. Então, Paula, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui hoje. Estou curiosa para saber um pouquinho mais do programa Argos, o que é que vocês fazem e como foi que a Paula se envolveu nisso. Então, fique à vontade. Muito obrigada, Luara. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço que está sendo proporcionado ao programa Argos para que a gente consiga trazer visibilidade para esse projeto que nasceu de uma forma tão sutil e se tornou, de repente, algo tão importante e significativo, não apenas para a gente, mas para todas as pessoas que são, de alguma forma, impactadas pelo que a gente faz. Maravilha. Então, já pode falar para a gente o que é o programa Argos. O programa Argos, ele é uma iniciativa social através de moradores. Ele começou de uma forma muito sutil, porque não era a nossa pretensão ser um projeto social ou ser algo de maior nuance. Nossa principal questão era a criminalidade patrimonial que todo mundo estava sofrendo ali em meados de 2016, segundo semestre de 2016, para ser mais exata. A gente é de Setúbal, iniciou em Setúbal, então tudo começou com a reunião de bairro, todo mundo incomodado com a criminalidade e meio que batendo cabeça sobre o que é que era possível fazer. E aí tudo começou com uma reunião de bairro. Estávamos eu, Jéssica, que até hoje participa da coordenação junto comigo, alguns vizinhos, o na época subcomandante do 19º Batalhão, o Coronel Paulo Matos. E aí todo mundo conversando sobre o que é que tinha acontecido, que coisas que vizinhos tinham sofrido, que a gente mesmo já tinha sofrido nas ruas. E aí tomou-se a iniciativa de fazer um grupo de WhatsApp. Só que aquela coisa, um grupo de WhatsApp, ele é uma faca de dois gumes. Ele pode ser um espaço muito proveitoso ou pode se tornar o caos. Sim. No nosso caso, o início foi o caos. Porque estava todo mundo muito impactado com tudo que estava acontecendo, então tudo era motivo para alarde. Imagino, eu quase perdi o emprego na primeira semana de projeto, na primeira semana do grupo. Jesus! Para você ter uma ideia do quão caótico isso foi. E aí a gente começou a ver que o grupo de WhatsApp é ok, mas a gente precisa fazer disso uma ferramenta útil. Outra coisa, a gente estava em Setúbal, e Setúbal é uma área dentro de Boa Viagem, não é um bairro. Então, Setúbal não possui dados sociais próprios, isso inclusive a respeito de violência urbana. Então, os nossos dados da nossa área ficavam diluídos dentro de Boa Viagem. Quando a gente ia dialogar com as instituições, era um diálogo meio vazio, porque ficava assim, Setúbal não tem dados próprios, está dentro de Boa Viagem. E também, mesmo que fosse hiperlocalizar as informações, não tinha nada suficiente. E aí que deu o estalo de que a gente precisava fazer alguma coisa para além de ficar discutindo entre a gente e entre grupos. Sim. Então, aquilo que começou como um grupo, a gente percebeu que a gente precisava criar os nossos dados para nos contrapor aos dados oficiais. Inclusive levando para as instituições informações que elas não tinham. Porque você tem ali a SDS, que planeja a segurança pública a partir dos dados gerados por boletins de ocorrência. E aquilo que não está lá? Que era o interessante para a gente observar. E foi a partir disso que a gente meio que foi transformando aquilo que era um espaço de um grupo de WhatsApp em um projeto. Vamos produzir dados sobre segurança pública úteis para a nossa localidade. Vamos gerar aquilo que não existe nem oficial nem extraoficialmente. E aí a gente fez um primeiro filtro de moradores que efetivamente podiam participar do grupo. Foi uma forma também de cadastrar as pessoas. E fizemos o nosso primeiro censo da criminalidade dentro da área de Setúbal. Foi a nossa primeira, ação de maior repercussão. Então, nós preparamos um questionário sobre tudo o que estava acontecendo, perguntando às pessoas o que é que elas achavam, se elas já tinham sofrido, se não tinham, o que, como, quando, onde. E a gente pegou esses dados para chegar para o Décimo e dizer, olha, temos isso aqui para discutir.
Vocês têm esses dados de vocês que são oficiais sobre Boa Viagem e Setúbal Sim. enfim, por dentro. E nós temos isso aqui que é só sobre Setúbal e abarca o que é oficial e o que não é. Aquilo que vocês veem e aquilo que não chega ao alcance de vocês. Vamos discutir agora planejamento a partir disso. E foi aí que a gente percebeu que a gente podia ser mais do que um grupo de moradores. A partir desse momento que a gente chegou, e a gente montou questionário, mapeamento. Então, nós temos hoje mapeados não apenas as informações, a gente tem mapeado quem participa, condomínios, comércios, todas as situações que já aconteceram desde 2016, aquilo que possui registro oficial, aquilo que não possui, e dados que a gente consiga extrair dessas informações, como, por exemplo, rotas de fuga na região para os diversos tipos de crime, dados preventivos em relação à segurança dos moradores, porque muitas vezes, durante um período, um tipo de ocorrência mais comum faz com que a gente consiga perceber a necessidade de adoção de uma prática preventiva que pode gerar um dado positivo numa redução do número de ocorrências futuras. Então, a gente sempre vai se organizando nesse sentido, pegando esses dados, organizando, fazendo Agora, uma que leitura. trabalhão, hein? Eu tô aqui só pensando no tanto de dado que vocês tiveram que levantar e juntar, né, unificar, para poder apresentar isso lá. E caramba, como é que isso funciona assim na prática, no dia a dia? Porque creio eu que para fazer isso tudo não pode ser só a Paula. Não, nós temos um grupo de coordenadores. Hoje nós somos 5, temos eu, Lucilo, Natália, Jéssica, Kátia Valesca. Fora isso, nós temos a participação, óbvio, da Polícia Militar e da Polícia Civil, Delegacia de Boa Viagem, 19º Batalhão, participam ativamente, então eles recebem os nossos chamados, eles agilizam informações, trocam informações conosco também. E em relação ao que a gente faz com os dados que vêm das ocorrências é o seguinte: em primeiro lugar, a gente manteve a situação de grupos de WhatsApp, só que como aquela coisa... Primeiro que o WhatsApp tem limite. E se perde. E se perde. Então, assim, a gente na época fez o seguinte, pegou aquele grupo inicial de WhatsApp caótico, disse assim, não, em primeiro lugar, vamos tirar as polícias daqui, senão não vai funcionar. Vai chegar uma hora que eles vão cansar da quantidade de informações, e muitas vezes informações até inúteis. Vamos tirá-los daqui. E aí criou-se um grupo em paralelo, então estão as polícias, os administradores, alguns investigadores, enfim, um grupinho mais restrito. Sim. E aquele grupo inicial de moradores, a gente pegou Setúbal e dividiu em setores, que a gente chamou na época de quadrantes. Então, Setúbal está dividido para a gente em 5 partes, de acordo não apenas com as características criminológicas de cada um, mas também com as rotas das viaturas na área. E aí, cada grupo, cada espaço desse tem o seu grupo de WhatsApp específico. Então, a gente monitora esses grupos. Então, temos esses 5 grupos de moradores. Temos um grupo de porteiros, um grupo de síndicos e um grupo de comerciantes. E aí, a gente faz com que essas informações circulem de forma coordenada. Por exemplo, acontece uma coisa no quadrante 2. A gente vai comunicar ela à polícia, mas a gente também vai passar informações para o quadrante 1 e para o quadrante 3, porque são possíveis rotas de fuga. Para a gente também ter um retorno a respeito desses outros moradores, se eles têm alguma informação que possa complementar aquilo que a pessoa do quadrante 2 passou inicialmente. E aí essas informações depois a gente joga nesse mapeamento. Então a gente coloca um ponto lá de que aquilo aconteceu, foi daquela forma, a rota de fuga foi a rota X. E aí com isso a gente consegue ir aos poucos organizando, mapeando e enfim... Isso me levantou assim uma curiosidade, né? Primeiro, o trabalho que vocês fazem meu Deus do céu, é extremamente necessário, né? E que quem deveria fazer, na verdade, né, seriam os setores públicos, a própria polícia, mas é claro que também precisa ter a ajuda dos próprios moradores. Então, isso que vocês fazem, de fato, é, assim, incrível. Porque vocês conseguem facilitar, né? E é uma coisa que retorna para vocês, que é a segurança. Só que eu fiquei me perguntando, vocês já tiveram... São quantos anos já de projeto? Começou recente, não foi? A gente começou, na verdade, em
O grupo começou em 2016. A gente, de lá para cá, foi meio que aprimorando Ah, tá, práticas entendi. aos poucos. À medida que a gente via as necessidades de organização, de práticas preventivas, de engajamento e até de diálogo com moradores, com outras instituições, com organizações sociais locais, a gente meio que vai aprimorando práticas. Porque o que eu ia te perguntar era se, ao decorrer desses anos, se vocês recebem um retorno positivo. No sentido de, sei lá, vamos dizer que aconteceu um crime na rua tal e que vocês receberam essa ocorrência. Vocês recebem um retorno do tipo, ó, a pessoa foi presa, deu certo, sabe? Sim, sim, Se foi um sim. furto, ó, a gente conseguiu resgatar. Temos casos assim, inclusive emblemáticos. A gente tem o caso de um vizinho que até hoje ele faz parte dessa rede e que a gente acompanhou até a condenação dos criminosos que foram presos. Então a gente conseguiu acompanhar até a sentença de mérito do caso e os dois foram condenados, os dois envolvidos. A gente também tem um caso que é bem interessante que a gente durante um tempo monitorou e conseguiu prender o maior arrombador de imóveis da região metropolitana do Recife. Um senhor de idade, inclusive, práticas criminosas desde 1983, se eu não me Caramba! engano, com processos que já chegaram até o STJ, que a gente acompanhou. E ele foi preso na Zona Sul, por conta dessa ação coordenada, porque ele fez o primeiro furto, o segundo, no terceiro a gente já estava de olho. E aí ele fez mais dois, no quinto ele foi preso. Ele veio ser solto na pandemia, porque já é um senhor de idade, e na época teve uma resolução, enfim, que eles tinham que sair, mas depois ele foi preso de novo, porque a cara dele já estava conhecida. A gente meio que já tinha tido uma divulgação desse caso, uma divulgação bastante ampla, jornais, enfim. E aí todo mundo da região metropolitana, do Cabo de Santo Agostinho a Olinda, conhecia já a cara dele. Então, quando ele começou a agir de novo, ele foi preso rapidinho. Vocês têm isso em números, assim, quantas ocorrências vocês já conseguiram. Como é que eu posso falar? Ter esse retorno, assim, esse retorno positivo de que, ó, deu certo. Assim, de cabeça. Uma estimativa. Eu sei que a gente já acompanhou mais de 1.000 ocorrências nesse período de tempo. Muita coisa. É, né? Muita é coisa. bastante coisa. Se você pensar que é um grupo que parte da sociedade civil acompanha essa quantidade de coisa, é bastante. De positivo, eu acredito que pelo menos 40% disso foram respostas positivas. Porque acontece o seguinte, às vezes a resposta positiva ela não vem na primeira. Sim. Como esse caso de Panqueca. Veio na quinta ocorrência envolvendo ele. Já teve casos de ladrão de bicicleta de condomínio. Quarto caso, conseguiram pegar. E aí, como já tinha... E isso é importante de acompanhar. A gente pega muito no pé dos moradores para que eles façam um boletim de ocorrência. Sim. Que é muito importante. As pessoas acham que, não, é só mais um pedaço de papel. Não é mais um pedaço de papel. Muitas vezes é a diferença entre aquela pessoa que está incomodando na região ficar presa preventivamente ou não. Porque a quantidade conta, principalmente quando são questões patrimoniais que não envolvem violência contra a pessoa. Sim. Como muitas vezes são os casos na área de Setúbal, por exemplo. Óbvio, tem casos de roubo de veículos. A gente tem uns períodos de alta e baixa. Mas esses casos que envolvem a criminalidade não violenta, a gente precisa contar com números. Então, a gente precisa que as pessoas tenham consciência de que não é mais um boletim de ocorrência. Pode ser a diferença entre o juiz considerar que aquela pessoa está incomodando demais a sociedade ou não. E aí a gente pega muito no pé dos moradores por conta disso. Desde o começo. Quando a gente começou, a nossa subnotificação na região era de mais de 70%. Isso é muito sério. A gente chegar para as pessoas, perguntar, olha, o que é que aconteceu com vocês? E elas dizerem para a gente, 70% dos casos a gente achou que não tinha importância. Chegar para o poder público e avisar o que aconteceu. Aí a gente chega para conversar com a polícia vai dizer, eu vou botar uma viatura aqui para quê? Com que dado, de fato, eu vou aumentar uma força ostensiva nessa região? Se vocês estão me dizendo oficialmente de que não está acontecendo nada demais aqui. Então, essa inclusive é uma das pautas da gente junto aos moradores. A
Aconteceu alguma coisa, você tem a possibilidade de fazer online, você tem a possibilidade de ir para a delegacia que estiver mais perto de você, do seu trabalho, da sua rotina, mas faz. Não deixa de fazer, porque isso faz a diferença. Muito bom. É, E se a gente fosse falar sobre os desafios que vocês enfrentaram até aqui? Porque de 2016 para cá é muito tempo, né? Claro que desafios a gente vai encontrar diversos, né, na caminhada, mas se você pudesse citar o principal desafio que vocês enfrentaram ou enfrentam ainda hoje, qual seria? Eu acho que a gente tem alguns com que a gente tem que lidar periodicamente. A gente trabalha com instituições que elas são tanto quanto fechadas, por exemplo, Polícia Militar, Polícia Civil. Sim. Então, a gente, por vezes, precisa lidar com questões que são institucionais, como, por exemplo, as mudanças. Que nesse tempo a gente... Quantas mudanças de comando, de batalhão, de diretriz, de política institucional. E aí a gente precisa acompanhar essas mudanças, chegar para esses agentes, conversar, explicar, meio que explicar novamente tudo que a gente vem fazendo para que eles entendam que a gente não está querendo usurpar o espaço que é deles, um espaço que é institucional, mas que a gente está querendo colaborar de fato. Outra coisa é fazer com que as pessoas também entendam que a gente não é polícia e que segurança pública não pode pender para uma milícia, para se tornar milícia, sabe? A gente também não acha que a privatização desse espaço de segurança pública é o meio mais adequado da gente atingir um patamar de segurança aceitável. A gente sabe que existe uma criminalidade ali que chega no platô. A gente tem, sei lá, dos números que a gente acompanhou até hoje, seria mais ou menos, se tivesse por mês 10 ocorrências não violentas, a gente estaria ali num patamar aceitável dentro da nossa região. Porque a gente já percebeu que é difícil baixar desse número. Então, chegou nesse número, a gente está feliz. Primeiro ponto. Para chegar nesse número, a gente precisa que o diálogo esteja muito bem afinado, e senão necessariamente acontece o tempo todo. Então, muitas vezes a gente precisa chegar, sentar, conversar novamente com todos os envolvidos e mostrar que, olha, a gente não está querendo o papel de vocês, Sim. mas a gente está querendo colaborar. Então, por favor, aceita a nossa ajuda? Sim. É uma coisa mais ou menos assim. E fazer com que as pessoas também colaborem de uma forma, às vezes, mais efetiva. Porque é um assunto que ele mexe muito com o emocional. Tá? Quando as pessoas elas começam a se sentir inseguras, isso começa a dar determinados gatilhos e gera muitas discussões que elas não levam muito longe, sabe? Então, conseguir que a gente consiga trabalhar com as informações da forma mais precisa possível. Até porque uma coisa que as pessoas nos grupos, elas sabem, mas nem sempre elas lembram, todos os meses, todos os finais de mês, a gente meio que volta todas as conversas e a gente reanalisa tudo aquilo que foi conversado em todos os grupos. Então, ficar gerando discussões ali sobre por que A, por que B, por que C, às vezes isso acaba tomando da gente que está na organização um tempo maior do que seria necessário. Então, de vez em quando, a gente tem que estar dando pessoal, vamos voltar para o eixo. O intuito real, né? Vamos voltar para o foco. Quando as pessoas entram no grupo, elas recebem uma lista de regras, além de responder o questionário de entrada. Mas a gente sempre tem que estar reforçando isso, que a participação efetiva, ela precisa ser uma participação meio que precisa. Sim. Em relação ao foco, em relação aos fatos que estão acontecendo, senão a gente se perde. Isso é muito fácil de acontecer. Outra coisa, fazer com que as pessoas também não relaxem, sabe? Não se sintam meio que porque a gente que está coordenando, está fazendo esse trabalho, elas não precisam participar de forma nenhuma. Não é assim. Elas precisam participar, não apenas com informações. De tempos em tempos a gente faz reuniões no bairro, porque uma coisa que a gente acredita é que quem está por trás das instituições são pessoas. Então, o delegado é uma pessoa, o investigador é uma pessoa, o policial é uma pessoa, o comandante. São pessoas atrás dos títulos e das fardas. E
precisam dialogar com os moradores como sendo pessoas também. Então, de tempos em tempos, a gente faz reuniões no bairro para que as pessoas se conheçam. Então, para que os moradores saibam quem é o comandante, quem é o sub, quem é que está naquela viatura que fica rodando no bairro com maior frequência. E aí fazer com que as pessoas participem. As pessoas reclamam muito, mas fazer com que elas participem às vezes é um problema. Engraçado isso, né? Pois é, e olha que esse é um assunto que é calo de todo mundo. Eu acho que se você fizer uma enquete das principais temáticas hoje que afligem todo mundo, inclusive nesse período eleitoral, segurança, se não for a segunda, a terceira. Porque é algo que mexe com todo mundo e com tudo, né? Porque, poxa, você não ter segurança ao sair de casa, você não ter segurança ao voltar de casa, aí para uma escola, ao deixar seu filho ir na padaria, sabe? É complicado. Segurança mexe com todo mundo. Pois é. E mesmo assim, muitas vezes as pessoas meio que se eximem desse espaço público, sabe? Se eximem da participação, porque acham que já tem um grupo ali tomando a frente, eu não preciso. Não é assim. Então, muitas vezes a gente convoca a reunião e tem que ficar pegando no pé. Gente, vamos, a gente precisa mostrar para quem está nas instituições que isso é importante para vocês. Se vocês não têm a boa vontade de sair, às vezes, de casa por uma horinha para discutir isso, como é que eu vou mostrar que está sendo dada importância ao que está sendo feito? Sabe? Então, às vezes, tem essas... Paula, você pensa em levar essa solução, né? Porque, querendo ou não, vocês criaram uma solução. Vocês pensam em levar essa solução que vocês criaram, pelo menos o protótipo, de como foi feito, de como iniciou, do que deu certo, do que não deu, um modelo disso para outros territórios? Porque eu acho que o que vocês fazem dentro de Setúbal, né, se fosse replicado dentro de outras... como é que eu posso falar? De outros territórios. Outros territórios, né, se assim posso dizer, a gente conseguiria diminuir de forma bem significativa, né? Inclusive, é completamente replicável o que a gente conseguiu fazer. A gente, aos pouquinhos, está entrando no IPCEP hoje e nas graças. Então, aos pouquinhos, com os braços que a gente tem, a gente está conseguindo expandir, mas ainda assim, não da forma tão completa quanto a gente fez. Mas a gente já fez, por exemplo, nas graças, o primeiro curso para portarias, para os porteiros, junto com o 13º Batalhão. E aí já tem um grupo de porteiros nas graças que já colabora com essa rede, o de porteiros e o de síndicos. Muito bom. Paula, a gente já está se encaminhando para o final, né? E eu queria que você falasse um pouco de uma foto que você nos enviou, que só para explicar para quem está assistindo a gente pediu que Paula enviasse, né, para o time do Porto Social uma foto que tivesse um significado, né, importante para o projeto, para o programa Argos, e a Paula nos enviou essa foto aqui. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa foto, explicar um pouco do contexto, como foi, por que ela é importante. Eu acho que essa foto ela é muito importante porque ela mostra justamente a primeira vez que eu achei que a gente tinha chegado num patamar de importância, sabe? Porque essa foto, ela foi numa reunião de monitoramento do Pacto pela Vida. E a gente foi o único projeto social de bairro que foi convidado para o Pacto pela Vida para mostrar o que estava fazendo, aplicação, resultados. E aí eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu entender, que todo mundo que estava na coordenação conseguiu entender o patamar que a gente tinha alcançado. Apesar da gente não ter nenhuma pretensão maior, a gente conseguiu entender que isso que a gente estava fazendo é importante. E tomou uma proporção que pode ser amplificado, pode ser replicado em outros lugares. Porque essas reuniões do Pacto pela Vida, elas eram, né, porque não tem mais o pacto, extremamente restritas. Normalmente quem participava eram os comandantes de batalhão, delegados das seccionais, secretário de Segurança Pública, que está aí na foto com a gente, e Secretaria de Administração e Planejamento do Governo do Estado. Então, um projeto de bairro, ir para lá para dizer, estou fazendo e mostro que tenho resultados,
é um outro patamar, sabe, de participação institucional. Então, para mim, pelo menos, foi um motivo de muito orgulho estar aí nesse dia, mostrando para todo mundo que, olha, não faço parte de nenhuma instituição de persecução criminal, não sou Ministério Público, não sou Polícia Civil, não sou Polícia Militar. Mas o que eu estou fazendo está dando resultado. E tá aqui. Pois é. Paula, e só pra gente finalizar, eu queria que você pudesse falar para quem está nos assistindo como é que as pessoas podem apoiar essa causa. É pelo Instagram, é por site, é por telefone, como é que isso funciona? Se você é uma pessoa que está nos assistindo e que deseja apoiar, né, o programa Argos, como é que essa pessoa faz? Essa pessoa pode nos acompanhar no Instagram. Nós estamos lá. Quem quiser participar dos grupos que já existem, podem mandar direct pra gente no Instagram, que a gente responde, e a gente tenta responder sempre o mais rápido possível. Qual é o nome do Instagram? Programa _Argos. Olha aí. Então, sigam a gente lá no Instagram. Informações que elas podem e devem ser amplificadas, normalmente a gente coloca lá. Quando a gente não coloca no Instagram é porque é algo que precisa ser tratado de forma mais restrita. E aí acompanha a gente também para saber as novidades que a gente está trazendo. Então, a gente fez a 9ª edição do curso de portarias, recentemente. E aí, no nosso planejamento, está fazer um curso voltado para síndicos, a respeito de questões que envolvem segurança. O curso de reciclagem dos porteiros que já fizeram, nós temos aproximadamente 650 porteiros que nós já fizemos treinamento. Abrir uma turma nova e todas essas formações são gratuitas. Incrível. Então, abrir uma turma nova do curso de portarias. Estamos organizando agora para outubro um curso voltado para o assunto de violência doméstica e familiar. Então, a gente vai fazer um programa de formação voltado para lideranças religiosas para o acolhimento de mulheres vítimas de violência. Para que essas mulheres tenham o acolhimento dentro dos seus espaços de exercício religioso, mas que isso seja feito de uma forma qualificada, com essas lideranças sabendo para onde essas mulheres podem e devem ser encaminhadas. Sim. Nesses casos. Como a gente percebeu que em muitos casos as mulheres procuram a igreja para ter esse apoio, então acho que nada mais justo do que a gente apoiar as igrejas a ajudar essas mulheres, que muitas vezes pelos nossos braços nós não vamos conseguir chegar. Mas com certeza alguma liderança religiosa, grupo de apoio interno vai chegar nessa mulher e a gente está tentando levar isso de uma forma qualificada. Então está programado aí para outubro, a gente vai divulgar assim que tiver tudo certo. Olha aí, muita coisa acontecendo. Então é ficar de olho no Instagram que a Paula falou. E sobre o Porto Social, pessoal, nos acompanhe também, tá? No nosso Instagram é @oportosocial. E para conhecer mais dos nossos projetos é @Rede Muda Mundo. Paula, mais uma vez, muito obrigada, tá, por ter vindo e falar um pouco do programa Argos, apresentar pra gente. O trabalho que vocês fazem é de extrema relevância, então que vocês continuem e que a gente consiga replicar isso em outros territórios também, né? E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada pelo espaço. Temos o maior orgulho agora de fazer parte da Rede Muda Mundo. Olha aí. Estamos muito felizes com esse selo. E gostaríamos de agradecer a todo mundo que estiver assistindo a gente. Sigam a gente lá no Instagram. Em breve viremos com as novidades dos nossos programas de formação e também das nossas expansões para as outras localidades. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Paula.